A gente volta para a política. A União Brasil e o Progressistas, que formam uma federação, confirmam o desembarque do governo Lula. O que vai acontecer? E com quem não deixar os cargos no governo? A Vitória Bel traz todas essas informações e tira as nossas dúvidas. Tudo bem, Vitória, mais uma vez? Bem-vinda. Tiago, pois é, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, decidiu fazer esse anúncio oficial da saída dos ministros da Federação União PP hoje aqui na Câmara dos Deputados, no mesmo dia da primeira fase de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antônio Rueda disse, ao lado de Ciro Nogueira, que é presidente do PP, que quem tem cargo no governo federal deve deixar seus postos e quase que imediatamente, ele disse ali naquele momento da coletiva, sob risco de ser expulso do partido, sob risco de responder disciplinarmente dentro da legenda. No entanto, a informação que a gente tem é que os ministros vão poder respirar um pouco nos próximos dias, nas próximas semanas, e terão até o dia 30 de setembro para entregarem os cargos ao governo Lula. A gente também chegou a cogitar, a perguntar ali para os integrantes da federação se seria possível eles abrirem uma licença para que os ministros deixassem o partido sem serem expulsos e caso eles queiram continuar nos ministérios de Lula. A resposta foi não. Ou eles deixam os ministérios de Lula ou eles serão expulsos das duas legendas. Lembrando que os ministros que precisam deixar os seus cargos são Celso Sabino, do União Brasil, que ocupa hoje o Ministério do Turismo, em um ano de COP30, muito importante. Celso Sabino, que é inclusive do Pará, onde será sediada a COP30, e o ministro do Esporte, André Fufuca, que é do PP. Os outros ministros que têm ligação com a União Brasil, e a gente diz aqui, principalmente, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, eles não vão precisar deixar os seus cargos por enquanto. Isso porque eles não são filiados à federação. Esses ministros eu destaco Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, que é oficialmente do PDT, apesar de ser uma indicação de Davi Alcolumbre, e também o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, que não tem partido, não é filiado a nenhum partido. E para preservar justamente esses indicados de Davi Alcolumbre, foi que Antônio Rueda redigiu a nota dizendo que os filiados aos partidos da federação é que terão de deixar os seus cargos no governo Lula, portanto, direcionando o recado para Celso Sabino e André Fufuca. Vamos ouvir um trecho da fala de Antônio Rueda mais cedo. Comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes dessa federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Muito bem. E outro nome que a gente destaca, que também não deve deixar o seu cargo, é o do presidente da Caixa Econômica Federal, o Carlos Vieira, que é muito próximo do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, foi indicação de Lira e também não deve deixar o cargo, por enquanto não será cobrado. O que a gente também destaca é que esse anúncio de separação oficial, divórcio do governo Lula, acontece justamente na esteira de uma identificação de Tarcísio de Freitas como um forte candidato à presidência no ano que vem e a Federação União Brasil-PP escolhendo estar na oposição do governo Lula para atrair novamente o eleitorado de Jair Bolsonaro e escolher, portanto, apoiar o seu substituto no ano que vem. Tiago. Isso, o desembarque do governo dessa superfederação, esses dois partidos importantes, né, com nomes no governo, e é saber o que vai acontecer. A Vitória Bel trouxe todo o bastidor, até daqui a pouquinho, chamar mais uma vez a Dora Kramer, o Nelson Kobayashi também. Péssima notícia para o governo, não é, Dora? O que vai acontecer? O que é possível esperar
Tem um prazo para esse desembarque? Será que os ministros deixam os partidos? E você sempre fala da Caixa Econômica Federal, que está com o Progressistas. E agora, Dora? E com o Progressista vai ficar, né? Então, olha só, é péssima notícia média, porque o presidente Lula, quando fez aquela provocação no último comício que ele fez no Palácio do Planalto, que chamou de reunião ministerial, dizendo que não gosta do Rueda, ele sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. Eu acho que o presidente Lula está pagando táxi para os dois ministros saírem, tá certo? E aí vai ficar muito ruim se eles não saírem. Então, isso aí não tem menor problema, porque ele preenche essa vaga, vai ficar ótimo. E com relação à relação com o Congresso, em termos de voto, não vai alterar coisa nenhuma, nem para melhor, nem para pior, porque as bancadas já não faziam nenhuma lealdade, de fidelidade, seguindo, ninguém seguia nada, cada um vota como quer. Então, o que vai ter o efeito? As cúpulas, essa decisão é importante, claro que é importante, as cúpulas se posicionam, vão se posicionar em prol da anistia, que é a bandeira do momento desse campo da direita, então eles vão se alinhar a essa bandeira da anistia, e o efeito vai surgir assim que tiverem definidas as candidaturas desse campo da direita a presidente, a governadores, a deputados e a senadores. Por enquanto, em termos de votação no Congresso, ninguém vai votar diferente, por exemplo, da isenção do imposto de renda, porque houve essa ordem de desembarque. Não, ali no dia a dia do Congresso fica tudo como está. E em relação à anistia, Kobayashi, alguma possibilidade de mudança ou também não? Não sei, eu sigo muito o que a Dora diz em relação a isso, Tiago. Claro. Agora eu queria só lembrar que a utilização dos ministérios como moeda de troca entre o Poder Executivo e o Parlamento e os partidos políticos é só uma das espécies de moeda de troca. Nesse governo, e nesses últimos governos principalmente, o que compra, do ponto de vista político falando, o apoio à governabilidade é as emendas parlamentares. Então, a questão é saber como é que vão se comportar os parlamentares do União Brasil e do PP, da federação que se instala agora, diante de emendas parlamentares. Se eles vão votar ou não o governo, a depender disso. Porque fica bonito falar que desembarca do governo deixando os ministérios, mas continuando, acolhendo as propostas do governo, quando, em contrapartida, se tem as emendas parlamentares, que essas vão continuar. Você não vai ver União Brasil e PP desembarcando das emendas. Esse desembarque não acontecerá. E aí é saber como é que isso vai acontecer. Emendas parlamentares, as estatais, a Caixa Econômica, muito bem lembrado por você e pela Dora, sempre. Os ministérios ficam ali só com um capítulo à parte para sair no jornal.